de fazer com que as algumas ações sejam desenvolvidas e fortalecidas, alguns temas fortalecidos. E a gente, com esse pensamento, nós, né, reeditamos aqui na casa. Já existia, sob a liderança do ex-deputado Isaltino Nascimento, já existia a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, e nós, por, por convicção própria e por demanda também, né, no último encontro que houve, a última conferência, né, foi na conferência, né, que houve uma cobrança, né, da formação, da retomada da frente. Existia aqui na casa um limite de formação de frentes e houve uma mudança no regimento, o que permitiu que que nós retomássemos essa frente, que hoje é composta por mim, né, pela deputada Dani Portela, do PSOL, pela deputada Débora Almeida, do PSDB, pela deputada Rosa Murim, do PT, pelo deputado João de Nadege, do PV, pelo deputado Patriota, do PSB, pelo deputado Luciano Duque, do Solidariedade, pelo deputado Mário Ricardo, do Republicanos, pelo deputado Rodrigo Farias, do PSB, e pelo deputado Valdemar Borges, do PSB. Pelos nomes dos deputados aqui, vocês podem perceber o grau de compromisso, né, de vários desses deputados que foram citados aqui, sem demérito a nenhum dos demais, mas são deputados extremamente comprometidos, né, com as causas populares, comprometidos com a organização social. E é com esse conjunto de deputados que a gente vai trabalhar e desenvolver os trabalhos aqui da frente. A ideia é que a gente possa promover debates, audiências públicas, e que queremos, e nós vamos promover também. Eu estava conversando com a secretária Ana Rita ontem, né, ontem de manhã, lá no evento da Casa do Pão. A gente estava conversando justamente sobre a necessidade de fazermos uma pauta, né? Essa reunião de hoje é uma reunião formal que o regimento da casa exige que façamos, mas o mais importante do trabalho que pode ser gerado aqui é o que a gente pode desenvolver a partir daqui, né? Pautas estaduais junto ao governo do estado, pautas nacionais, pautas que envolvam outros segmentos da sociedade, não necessariamente apenas aqui, deputado Valdemar Borges, que envolvam não necessariamente as pessoas, né, ou questões relacionadas ao estado de Pernambuco, mas que a gente possa ter uma discussão do SUAS, de defesa do SUAS, de forma mais ampla, né, e que essa frente seja sim um espaço de debate, seja assim um espaço de resistência, seja um espaço de denúncia e seja um espaço também de acolhimento, né, de ideias, de sugestões, né, que a gente possa referendar e reverenciar também iniciativas importantes que porventura nos chegue. Existem duas situações, uma situação que é uma atividade parlamentar, ou seja, de iniciativas que cada parlamentar pode apresentar e pode trazer, né, no sentido de fortalecer o SUAS, e existem iniciativas coletivas também que podem ser feitas a partir do debate, né, que a gente possa promover. Eu queria dizer que esse debate ele não necessariamente será puxado, né, pela frente, será puxado por esse deputado, mas o ideal é que a gente entenda esse espaço, né, como um espaço, como falei, um espaço privilegiado para esse debate. Então, ou seja, a iniciativa de puxar os temas, a iniciativa de buscar as discussões aqui, eu já a partir de agora compartilho, né, de forma igualitária com todas as pessoas que entendem o interesse de participar e de buscar o fortalecimento do SUAS. Então, eu acho que o que se apresenta para o futuro, a gente está praticamente encerrando o ano e o ano legislativo também, mas talvez seja um bom momento, porque a gente encerra formalmente o ano legislativo
acho que meados de dezembro, mais ou menos, né, Val? Né? Mas isso não significa dizer que estejamos de férias. A gente pode, né, tentar aproveitar esse período justamente para montar uma pauta, montar um planejamento para que a gente possa desenvolver as nossas atividades a partir de para o ano. Né? Ou fazer um planejamento para o ano. A nossa pauta ela começa a partir de hoje e fica aberto, né, para que a gente possa fazer as nossas discussões. Eu com essas palavras de abertura, eu gostaria de rapidamente passar, né, a palavra para o deputado Valdemar Borges para que possa fazer uma saudação e liberá-lo também, porque eu sei que ele está nessa reunião da Comissão de Finanças, né, e aí a gente continua aqui conversando um pouco e discutindo um pouco das nossas estratégias. Deputado Valdemar Borges. Deputado Francisco Mar Pontes, quem todo mundo sabe o trabalho importante que o deputado exerce. Deputado, a gente está aqui na instalação da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Alegria tê-lo aqui nessa tarde. Eu sei disso. É por isso que você está convocado. Bom, boa tarde ainda a todas e a todos. Deputado Francisco Mar, quero em nome de Ana Rita saudar todos os presentes, dizer rapidamente da importância dessa iniciativa do deputado Sileno Guedes de propor a criação dessa frente. Eu cheguei, ele já tinha começado a falar, mas ainda tive a oportunidade de ouvir ele destacar não só a importância da frente, mas também a necessidade de que ela seja um espaço apropriado não só por toda a Casa de Joaquim Nabuco, não só por toda a Assembleia, todos os deputados, mas que ela seja apropriada, sobretudo, pelos movimentos sociais, pelas entidades que lidam mais diretamente com esse assunto, para que ela se transforme efetivamente num espaço que tenha, digamos assim, duas dimensões. Uma dimensão mais voltada para dentro da casa, para acompanhar aqui os assuntos, os projetos de lei, as iniciativas que transitem na casa e que tenham a ver com o tema, que é um papel que certamente ela vai cumprir, mas também um papel importante mais para fora da casa, que seja um espaço de defesa dessa política que andou tão garroteada nos últimos anos, que jogaram ela na UTI e que, se não fosse a resistência da sociedade civil, né, irmanada, associada com parlamentares com a sensibilidade e o compromisso, como tem o presidente da frente, o deputado Sileno Guedes, talvez a gente estivesse vivendo momentos ainda piores do que vivemos no passado, por conta do ataque que foi deferido contra contra a política voltada para essa questão. Então a frente ela tem esse papel também para fora, como eu estava dizendo, de ser espaço de luta, de ser espaço de resistência, tá certo? A gente hoje tem um governo federal aliado, quer dizer, a gente já tem uma parte da luta bem encaminhada, porque contamos com contamos com a solidariedade e contamos com o apoio de um governo federal que também entende, enxerga e fortalece essas políticas, mas é preciso a gente estar atento, fortalecer, tem que fazer do limão a limonada. Da ameaça que sofremos, a gente tem que fazer isso um espaço de somar força, de exercitar a unidade para defender cada vez mais essa política e avançar no que puder avançar e, enfim, colocar o foco em cima dos problemas que ela enfrenta e juntos enfrentarmos esses problemas. Então, eu me sinto muito gratificado de poder participar da frente aqui como um soldado, né, para que a gente possa tocar essa missão para frente e fazer desta frente uma trincheira importante de resistência e de avanço da nossa SUAS. Com isso eu quero saudar a todos
estão aqui e dizer que a responsabilidade é de todo mundo, não é só dos que fazem parte da frente, não. Obrigado. Obrigado, deputado Valdemar Borges. Queria registrar a presença da querida deputada Rosa Amorim, né, integrante também da frente. Né. O deputado Francisco Marcos já foi aqui registrado. Deputado, quer fazer uso da palavra? Deputada Rosa, nós estamos aqui na mesa, acabamos de fazer a fala inicial da instalação da frente, só para lhe situar. Nós estamos aqui com a secretária Ana Rita Suassuna, representando com as Gemas. Estamos com Robélia Lopes, representando o FET SUAS. Estamos com Felipe Medeiros, representando a gestão do SUAS no governo do Estado. Estamos com Joelso Rodrigues, ex-secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Estamos com a senhora Maria Gentilha, secretária de Jaboatão dos Guararapes. Enfim, e além dos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, né, pessoas comprometidas com toda a rede SUAS. Então, lhe situando, gostaria de lhe conceder a palavra. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Queria primeiro parabenizar a iniciativa do deputado Sileno Guedes em construir e constituir essa frente parlamentar de atuação em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Quero dizer que eu testemunhei o dia que ele disse que iria fazer a instalação da frente. De pronto eu disse que queria participar, que foi na jornada, né, estadual do SUAS. Bom, gente, quero dizer que para mim é muito importante, Sileno, e a todos e todas, fazer parte dessa frente. Primeiro porque nós estamos num momento conjuntural do nosso país que vivemos um dos piores indicadores socioeconômicos. Dizer que o nosso país voltou ao mapa da fome, da pobreza, da insegurança alimentar, que mais da metade da população brasileira nesse momento vive essa mazela de estar passando fome. E as pessoas, elas não morrem de fome. As pessoas são assassinadas por um projeto político que não alimenta o nosso povo. A fome, o desemprego, a insegurança faz com que nós precisamos ter, na base do Estado, um compromisso de assistir socialmente o nosso povo, o povo brasileiro, o povo pernambucano. Para nós, Sileno, e a todos, principalmente aquelas pessoas que lidam na base com assistência social, para nós não queríamos estar aqui instalando uma frente em defesa do SUAS, de orçamento de recurso para assistência social. Porque nós queríamos dizer que nós teríamos um Estado livre da fome, da pobreza, do racismo estrutural. Hoje é o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, o mês da consciência negra. E quando a gente vai falar sobre a assistência social e quem são essas pessoas que são atendidas na ponta, a maioria são pessoas negras, são mulheres negras. Então, falar sobre assistência social é falar de uma classe, é falar de uma cor, é falar de gênero, porque quem amargura os piores indicadores socioeconômicos é o povo negro, é o povo pobre e são as mulheres. Por isso que, para mim, que venho de uma história de luta junto aos movimentos sociais, eu sou filha de assentados da reforma agrária, venho do movimento Sem Terra. Para mim, ter uma frente parlamentar em defesa da assistência social e não fazer parte dela, para mim é uma contradição permanente. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui e vamos construir essa defesa mais do que tudo orçamentária, para que o Estado de Pernambuco tenha orçamento para assistência social e que a gente possa cada vez mais. E inclusive dizer, junto ao presidente Lula, que reconstruiu a democracia no nosso país, no compromisso de combater a fome, a pobreza, a insegurança alimentar,
de voltar à dignidade, de dar de dignidade ao povo brasileiro, no compromisso de dar moradia, de dar um Bolsa Família. Mas nós não queremos ficar só na assistência, e vocês sabem disso. A gente quer resolver estruturalmente os problemas, né, da sociedade brasileira. Mas a assistência, com certeza, é um caminho importante, urgente e necessário. E finalizo dizendo que podem ter certeza que tem aqui, né, também uma parlamentar nessa defesa da assistência social. Então, vamos fazer valer essa frente parlamentar. Muito obrigado, Sileno. Obrigado, deputada Rosa. E bem, como bem disse Vossa Excelência, você não faz política pública sem orçamento. É preciso que a gente garanta orçamento. Existe uma luta do SUAS, de fortalecimento do SUAS, que é a emenda que foi proposta no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a emenda 383, que garante recursos, independente da vontade do governante, recursos vinculados para a assistência social. Nós repetimos isso aqui nessa casa, já está em discussão nessa casa, o mesmo modelo de PEC, para que também no governo do Estado a gente tenha recursos vinculados para atender a assistência social. A gente passou por a assistência social em Pernambuco passou por vários momentos muito difíceis em algumas ocasiões, não é isso, Ana? E a gente sabe da importância de ter os recursos garantidos. Aquela história de que você precisa garantir os recursos para que a gente possa ter o atendimento. A gente saia do discurso e tenha uma tranquilidade, os municípios possam contar, né, com os recursos, independente de quem esteja no governo ou da decisão do governo de plantão. Então, essa PEC já está tramitando aqui nessa casa, a PEC da nossa autoria, né, já está tramitando para que a gente possa também transformá-la em instrumento de luta junto com a PEC 383, que também tramita na Câmara dos Deputados. Mas queria registrar aqui a presença da nossa querida deputada Dani Portela e já passando aqui para a Dani a palavra, né, e agradecendo sua presença, Dani. Já tinha ressaltado aqui a importância na ausência de Valdemar, de Dani, de Francismar e de Rosa. Eu tinha ressaltado a importância, né, e o grau de compromissos desses deputados, de história de luta desses deputados que compõem essa frente. Então, assim, que bom que você deu tempo de vocês chegarem aqui até entre nós, para que a gente possa ouvi-los um pouco também. Dani. Boa tarde, eu fui olhar a hora para ver se... Mas enquanto no jantar é tarde, né? Então, boa tarde para todas e todos. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, porque eu vim da estrada direto de Alagoas para cá, já cheguei na sessão. Hoje é o dia do ato do 20 de novembro, então passei no ato para vir para cá depois, mas não poderia deixar de me somar a essa iniciativa e a essa frente parlamentar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado Sileno Guedes, que justamente desde o início dessa legislatura vem trazendo essa provocação e esse debate da importância de a gente fazer o debate do fortalecimento do SUAS, da assistência social aqui nessa Assembleia Legislativa. E a gente tem acompanhado, eu sou professora que está deputada, né? E a gente, uma das pautas, enquanto eu fui vereadora do Recife, que nós trouxemos foi justamente a necessidade do cumprimento de uma lei que já fala da importância da contratação de assistentes sociais e psicólogos para a rede de ensino, né, para acompanhar. Então, isso é uma das bandeiras que a gente recebeu muitas vezes os conselhos, as entidades de assistência social, para ver a implementação dessa lei nas escolas municipais. E a gente precisa seguir essa luta para a implementação nas escolas estaduais também, para que haja realização de concursos públicos, por a gente entender, a gente vem debatendo muito, inclusive essa casa, o deputado que me cedeu o lugar, que está ali gentilmente, Valdemar Borges, que hoje preside a Comissão da Educação, nós fizemos, inclusive, momentos aqui nessa casa de debate do aumento da violência nas escolas, né?
E como a gente sabe que para enfrentar essa questão, você precisa de uma comunidade inteira, a comunidade escolar, da importância de profissionais de assistência e de psicologia acompanhando os alunos das nossas redes municipais e estaduais. Então, acho que a gente precisa trazer isso para o debate dessa frente. A gente precisa debater também uma coisa que eu venho sendo procurada, eu sou advogada, como advogada sindical, acompanhando a defasagem do plano de cargos e carreiras de quem é concursado dessa área, que a gente tem planos defasados e praticamente tem pouquíssimos concursos, poucas vagas, então a gente precisa falar em valorização de quem está lá na ponta. A gente entende a necessidade da assistência, é inegável. A gente está num dos países mais desiguais do mundo. Pernambuco é o 4º estado mais desigual do Brasil. Então, a gente sabe que essas desigualdades, como muito bem a deputada Rosa Amorim mencionou, elas têm classe social, elas têm gênero e elas têm raça. Então, quem está lá na ponta sente que todo mundo fala, aumentou a fome, aumentou a miséria, pessoas em situação de rua. Foi uma pandemia, era só um vírus. Estava todo mundo no mesmo barco. Não estava. Estava todo mundo no mesmo mar, a pandemia, mas em barcos muito diferentes. A gente sabe que nos últimos anos isso aprofunda, isso aumenta, isso é visível em qualquer município desse estado. E sabe quando essas pessoas chegam, a necessidade que tem lá na ponta. O aumento da fome, então o Brasil, agora no governo Lula, e todos os esforços para que a gente saia de novo do mapa da fome. Mas quem trabalha na ponta sabe o que é uma mãe dormir sem ter certeza se alimenta os seus filhos no dia seguinte. Então, quem trabalha na ponta convive diariamente, cotidianamente, com essas necessidades, reduzir essas desigualdades. Sabe o que é bater, pedir uma cesta básica e não conseguir? De ter que decidir se come ou se paga aluguel. Então, muita gente foi despejada, a gente viu famílias inteiras na rua, a gente passava pela Rua do Imperador, vendo casas desmontadas na rua. E a gente sabe que os nossos aluguéis sociais são defasados e nem dá para todo mundo, nem todo mundo conseguiu ter acesso ao auxílio. Então, como a gente precisa discutir renda básica, assistência? Então, ninguém tem dúvida da necessidade, da importância da assistência. Para vocês terem uma ideia, eu queria até partilhar isso. Fui procurada sexta-feira, quinta-feira. Os hospitais aqui no nosso estado suspenderam as cirurgias eletivas, né? Então, eu estava com uma pessoa, na verdade, que eu conheço, que tinha sofrido um acidente de moto e estava no hospital Miguel Arraes, mas como a fratura era considerada, tinham 2 fraturas, mas ainda assim era considerada uma cirurgia mais simples, ficou lá 14 dias e um belo dia, quinta-feira, o diretor resolveu dar alta para todo mundo, porque não tem previsão de data para operar. Então, como já estava há 14 dias ocupando o leito, botou todo mundo para fora do hospital. E isso, a gente sabe onde é que essas pessoas batem, é na porta da assistência. Então, vocês que têm que estar lá na ponta, e a necessidade do fortalecimento da rede de assistência, a gente sabe. As políticas públicas, o orçamento, a gente está faltando o orçamento agora. Mas a gente não pode falar na importância do que foi para a assistência, a criação do SUAS, ou falar da importância que a assistência tem para reduzir as desigualdades tão latentes no nosso Estado, sem falar na valorização de quem trabalha com assistência. Então, é preciso que a gente entenda esses 2 lados da moeda. Então, é concurso público, fortalecimento da carreira, defesa de que valorização profissional, porque cada vez eu fiz graduação em História e eu comecei com uma turma enorme e me formei com uma turma bem pequenininha. E quem faz justamente serviço social vive essa mesma experiência de que as pessoas vão deixando de se interessar pelo ingresso, pela dificuldade de oportunidade na inserção do mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar nesses 2 viés, da necessidade de fortalecer a assistência, mas, sobretudo, valorizar quem está lá, reconhecer a importância das profissionais e dos profissionais da assistência, e contem com essa casa. É um poder legislativo. O que é que a gente pode fazer? Criar leis,
Então, essa lei de recursos e verbas vinculadas, como existe na educação, existe na saúde, é importantíssimo para a assistência, porque não vai depender de uma política do governo A ou do governo B, vai ser uma política de Estado. Então, isso é importante para a gente. Então, o que a gente pode fazer como Poder Legislativo é fortalecer leis, criar leis e fiscalizar as inúmeras leis que já existem e não são implementadas, como a necessidade de contratação de assistente e psicólogo nas escolas. Então, a gente queria se colocar à disposição, colocar o conjunto dos nossos mandatos para essa frente parlamentar, por entender a importância dela e se somar a justamente a iniciativa do deputado Sileno, que vai estar coordenando e presidindo essa frente e colocando os nossos mandatos à disposição da categoria de vocês, bem como de todas as pessoas que são beneficiadas pela assistência no enfrentamento à desigualdade para um Estado que seja mais justo, igualitário para todas e todos. Obrigada. Obrigado, deputada Dani. Bom, eu queria agora conceder a palavra a Ana Rita Suassuna. Acho que tem que ser Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu queria, inclusive, justificar a ausência do presidente do colegiado do COEGEMA, Marlon. Marlon também é professor e teve uma demanda na escola e ele não pôde sair de Itaquitinga. Ele hoje é o presidente, eu estou na vice-presidência do colegiado, né? E Penélope também, que precisou viajar a Brasília. Penélope está hoje, agora ela vai ser a nossa presidente do CONGEMAS Nacional, e Penélope é aqui de Surubim, mas ela precisou viajar, está viajando hoje para Brasília, que ela já tinha um compromisso, então teve que se ausentar desse compromisso de hoje. Mas, Silene, eu queria inicialmente parabenizar a iniciativa, a sua iniciativa e dos demais parlamentares que estão compondo aí essa frente, e os demais deputados também, da importância que é se reinstalar essa frente. A gente sabe que muitas pessoas até não têm o entendimento da política de assistência social. Acha que é caridade, é benesse, é só fazer doação. E não é isso. É uma política de garantia de direito, de acesso e de oportunidade na redução da desigualdade social. E a gente sabe a frente que os nossos serviços fazem e o fortalecimento dos nossos serviços na ponta, o CRAS, o CRES, o Centro POP, que atende a população em situação de rua, a nossa rede de acolhimento, que acolhe aquelas pessoas com direito violado, seja a criança, o adolescente, a pessoa idosa, a pessoa adulta em situação de vulnerabilidade social. E a gente viu que na pandemia, muitas pessoas começaram a dar importância, e entender e fortalecer, tentar fortalecer a assistência, porque começou aquela vacância mesmo em termos de você ver a desigualdade social, o desemprego, as pessoas alentavam, sem alento mesmo, as pessoas na rua, né? Foi para a rua fortemente, as pessoas saíram de sua casa, muitas pessoas, porque não tinham alimento, porque o Brasil voltou para o mapa da fome. Isso foi uma realidade do Brasil, né? E a gente estava num momento econômico muito difícil. A gente tem um desafio enorme enquanto política pública, eu acho, Silene, que a gente vai ter que fazer uma incidência a nível municipal, estadual e federal, nessa repartição dos orçamentos mesmo. Porque a gente tem um desafio enorme. A gente, quando estava no governo Bolsonaro, a gente tinha 60 milhões previstos para assistência, e sabendo que para manter o que tinha era 3 bi. Com a PEC lá de Danilo, a proposição da orçamento vinculado, a assistência passa a ter 12 bi. É um outro patamar. Por quê? E, apesar de tudo isso, os municípios brasileiros não fecharam o serviço na pandemia, né? Abriram o serviço, muitos municípios abriram o serviço, né? Mas não estão cofinanciados. Muitos serviços não estão cofinanciados. Para você ter uma ideia, a gente precisa fazer essa incidência política. A nível federal, a gente melhorou, chegamos a 80%, melhorou bastante agora no governo Lula, os serviços agora estão recebendo 80%, mas a gente tem aí um déficit realmente, vou dar um exemplo a vocês. Né? A gente, no orçamento, vou dar um exemplo de Recife, que é o que eu vivo, a cidade que eu faço a gestão, estou como gestora. O orçamento de Recife, do governo federal, significa 6% do orçamento. Do governo estadual dá 0,3%.
quase 2, não chega nem a 2, 0, não chega nem a 2% do que é para assistência social. Então, a gente tem um desafio grande aí, sim, não só a nível local, mas a gente precisa fazer uma incidência, melhorar esse patamar de cofinanciamento, porque cada serviço que você abre, Dani, é um desafio, você precisa contratar gente. E eu estou falando de metrópole, mas quando você fala de um pequeno porte 1, o orçamento do município não dá cobertura para abrir serviço. Então, como é que vai contratar, fazer concurso, chamar a equipe? Então, eu sou gestora, eu estou nessa posição, e eu sei exatamente, a lei de responsabilidade fiscal está aí, que impede você contratar. Então, você tem um impacto, porque você precisa do serviço, precisa contratar, você não tem as condições reais. O FPM e o Bolsa Família, o BPC o Bolsa Família, muitas vezes é muito maior que o FPM de um município. Então, a gente tem que fazer uma discussão mesmo dessa coisa do orçamento, nesses níveis, para a gente pensar em política pública de qualidade. Se nós estiver brincando de fazer política pública. Rever, é isso que eu ia falar agora. A minha fala era essa, é a revisão do Pacto Federativo. A gente tem que enfrentar isso. Mais de 60% fica no recurso federal. Ou a gente muda isso, ou a gente não vai avançar. E outra coisa que eu penso, a gente não pode, essas áreas sensíveis, educação, saúde e assistência, pessoal não devia estar vinculado a um patamar, porque senão a gente não vai conseguir, porque precisa de gente. A política pública da assistência social se trabalha com pessoas. É fortalecimento de vínculo familiar, não é besteira não, minha gente. A gente trabalha o fortalecimento do vínculo familiar, a gente trabalha o retorno vamos dizer, aquelas pessoas que já perderam o seu laço familiar, o retorno, rompeu o laço, você vai ter que trabalhar essa volta à família. Então, são estratégias que envolvem o trabalho de pessoas no dia a dia, no frente a frente, na construção coletiva, no diálogo com essas famílias, com essas pessoas. E buscando as outras políticas, né, com relação a emprego, você vê população em situação de rua mesmo, que é um desafio enorme para as cidades de grande porte, médio porte e as metrópoles. Né? Para uma pessoa dar um emprego a uma população em situação de rua. É um desafio, as pessoas têm preconceito, não quer dar o emprego. Então, assim, são mudanças de cultura e mudanças de patamar que a gente precisa começar a pensar, incidir politicamente. Quando eu falo incidência política, incidência política. A gente está tramitando agora na Câmara Federal 70 projetos que envolvem assistência social, de diversas formas. Ou a gente faz a incidência, eu estava dizendo ontem, quando eu me encontrei com ele, na Casa do Pão. E falando, dizendo justamente isso, ou a gente faz um fortalecimento mesmo do que é essa política, porque a gente precisa dela e a população precisa. Eu digo a vocês, nós não fechamos nenhum dia durante a pandemia os serviços. Estávamos na rua trabalhando, né? E você sabe, e a população precisando acessar os serviços, precisando garantir a higiene, a gente fazendo aquela rede de apoio mesmo, na emergência que tinha que ser feita. Mas o que eu quero dizer é que, assim, que é muito importante essa frente, Sileno, porque é aqui que a gente vai tramitar os projetos. Eu acho que a gente tem que sentar, construir um plano de trabalho dessa frente, desenhar quais são as prioridades do sistema da assistência social em Pernambuco, da gente traçar alguns projetos que são importantes. Eu acho que se você falou da vinculação aí, é um desafio, mas acho que a gente tem que batalhar bastante pela vinculação, para ter realmente a política pública. Então, assim, eu não vou me estender, eu gosto muito de falar, mas, assim, dizer da importância da gente estar aqui hoje. Eu acho que a gente dá um passo muito importante em Pernambuco, reeditando essa frente. Né? A gente tem representação aqui dos trabalhadores, tem representação de gestores, tem representação de trabalhadores que estão aí, né? De usuário da assistência, mas eu acho que essa aqui é só a instalação, como você disse, formal hoje para ser feita, mas esse grupo de trabalho não pode se acomodar. A gente tem que construir a partir daqui, Sileno, com essas representações, tanto do usuário, quanto da gestão, quanto de trabalhadores, de militantes da assistência social, né? Construir um grupo de trabalho para estar junto com vocês, fazendo essa discussão com vocês, trazendo algumas propostas, inclusive, porque vocês podem propor alguns projetos de lei. Então, eu acho que é interessante a gente estar junto nessa construção. E nos colocarmos à disposição. O colegiado, eu estou aqui enquanto colegiado de gestores da assistência social de Pernambuco, e colocar a gente à disposição para a gente fortalecer o SUS em Pernambuco e no Brasil, porque vocês, como deputados estaduais, também podem fazer incidência com os deputados federais. E isso é uma ponta importante, essa liga entre o que a gente está construindo aqui e o que o Brasil está construindo. Então, nos colocarmos à disposição e dizer que estamos sempre para construir pontes.
Eu gostei quando você falou, é uma frente suprapartidária, tem vários partidos aí, a gente precisa, porque a gente precisa de uma sociedade mais justa, igualitária e mais fraterna, para que a gente possa desenvolver socialmente as pessoas. Não adianta desenvolver um país economicamente se a população não acompanha o desenvolvimento econômico. Não adianta. O país pode ser rico, mas se a população não for rica em termos de conhecimento, de acesso, de qualidade, de oportunidade, a gente não fez o dever de casa. E nós todos, eu digo nós, sociedade, porque a gente precisa, todos nós entendermos como, fazendo parte dessa história, nossa cidade, nosso país. Muito obrigada. Queria conceder a Felipe Medeiros, superintendente de gestão do SUAS. Boa tarde a todos, a todas e todes. Eu queria inicialmente parabenizar o deputado Sileno pela iniciativa de instalação da frente, um deputado que historicamente tem atuado nas pautas sociais. Dizer que é uma honra compartilhar essa mesa com tanta gente que há tanto tempo tem lutado pelo SUAS, tem lutado em defesa do povo pernambucano. E dizer que é uma honra poder fazer parte de um momento histórico e desafiador. A gente está pautando a reconstrução do SUAS nesse processo de conferências que a gente está vivendo. E essa reconstrução só vai ser possível com um diálogo amplo, que envolva o Estado, os municípios, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário e a sociedade civil. E essa frente vai ser um importante instrumento para que a gente possa construir juntos estratégias de atuação nessas instâncias, estratégias de monitoramento e de fiscalização. Porque a gente entende também que é papel do Estado dialogar com os deputados e as deputadas para que essa fiscalização possa ser efetiva, para que a gente tenha caminhos de acompanhar a execução dessa política e para entender o quanto ela transforma ou não a vida das pessoas. A gente comemorou recentemente o anúncio da criação de uma Secretaria Estadual de Assistência Social, mas a gente quer um dia estar aqui comemorando a não necessidade da assistência social. A gente quer comemorar um dia não precisar mais garantir comida para ninguém, porque todo mundo vai ter comida na mesa. Mas essa não é uma realidade que a gente vai conquistar amanhã, nem daqui a 2, nem a 4, mas a gente quer acelerar esse processo. E para isso vocês podem contar com o compromisso do Governo do Estado, da Secretaria Executiva de Assistência Social. A gente está lá, inclusive, fazendo um parecer sobre o projeto de lei do deputado Sileno, que vincula 1,5% do orçamento do Estado para a assistência social e vai se posicionar favoravelmente, porque não teria outra possibilidade que não fosse essa. E eu queria, inclusive, propor que a gente pudesse utilizar essa frente, porque a gente está no processo de construção do Plano Estadual de Assistência Social, que vai pautar essa política nos próximos 4 anos, e a gente tem feito isso com amplo diálogo com os municípios, com a sociedade civil, e eu acho que essa frente seria o lugar ideal para a gente discutir a versão preliminar desse projeto, desse plano que vai ser o orientador das nossas políticas de 2024 a 2027. Então a gente já pode incluir na agenda dos próximos meses essa discussão, além de outras que a gente tem para fazer, mas a nossa intenção é fortalecer os municípios, é ampliar o cofinanciamento a partir de um orçamento sólido que possa atender a capacidade dos municípios. Como a Ana Rita falou, o valor da per capita de um acolhimento hoje no governo do Estado é R$ 500, enquanto que o município precisa custear mais 3.500 para manter uma criança no acolhimento. Esse pacto federativo, como falou a deputada Dani Portela, precisa ser revisto e o Estado tem um papel fundamental nisso. O Estado de Pernambuco precisa reassumir o protagonismo na assistência social junto dos municípios e junto da União, para que a gente possa caminhar, e isso só vai ser possível com muito diálogo, com muita transparência e entendendo que em alguns momentos a gente não vai construir consenso, mas que a gente vai construir isso de forma republicana, democrática e pensando no usuário e na usuária da política de assistência social. Contem com a nossa secretaria. Os municípios aqui representados por Gentila, por Jerusa e por Ana Rita sabem que nossas portas estão abertas e hoje se abre mais uma porta para que a gente possa discutir a política de assistência social e avançar rumo a um Pernambuco sem fome, sem desigualdade, sem racismo, sem LGBTQIA+fobia, com justiça social e com dignidade para todo pernambucano e para toda pernambucana. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. E obrigado pela sua presença, sua participação. E já fica à disposição para que a gente possa fazer os debates aqui. Fico feliz com o posicionamento da Secretaria e já imaginava que não seria diferente com relação à PEC, né? E a gente vai precisar muito, né, da sua participação, da sua presença, né, aqui junto conosco.
como eu falei, esse espaço é um espaço da assistência, um espaço de debate para que a gente possa... tudo aqui nos une, nada nos separa, todo mundo aqui quer a mesma coisa. Tá? Então, eu queria passar a palavra para a Gentila, secretária de Jaboatão. Bom dia a todos e a todas. Para mim foi uma surpresa, né? A gente está aqui participando desse momento, né? E eu aproveito para parabenizar a Silene por essa frente parlamentar. Eu acho que é um momento, um espaço muito importante, né, para discutir. E sexta-feira mesmo nós estávamos, né, Jerusa, num encontro que o Estado promoveu, falando sobre a população de rua, e eu dizendo a Jerusa, como eu vivi muito tempo na iniciativa privada, então a gente é um pouco mais prático, né, em várias coisas. Trabalhei lá com Ana Rita, tive esse prazer de trabalhar com Ana Rita também lá na Prefeitura de Recife. E eu disse, a gente tem que ter algum espaço onde a gente possa colocar as propostas. Eu acho que a gente dialogar é maravilhoso, discutir é maravilhoso, e a gente vem, né, aproveitando esse momento. Eu disse, mas vamos colocar isso no papel, vamos sair com propostas e vamos levar, né, para Brasília, levar para o Estado, e a gente sair onde a gente puder, né, trazer propostas realmente viáveis, onde a gente possa efetivar. Né? É importante demais, a gente sabe, né, como a Ana Rita colocou, a contratação de profissionais, né, e a gente fica de mãos atadas à contratação profissional por conta da LRF. Então, a gente sabe que a assistência social é o olho a olho, né? A gente não faz à distância, a gente não faz esse trabalho do dia a dia, de estar ali com a família, de estar ali acolhendo aquela criança, né? Então, e a gente sabe o quão vulnerável está a nossa população. Então, se a gente for pegar os números do CAD único, a gente vai ver, né, que eu acredito que pelo menos 60% da população de Pernambuco está no CAD único, né? Está recebendo Bolsa Família. Então, não é uma fatia pequena, né? É uma fatia grande. E hoje, eu posso falar aqui em nome de Jaboatão, mas em nome, acredito, dos municípios, por exemplo, Jaboatão hoje custeia 77%, né, com fonte do Tesouro para manter seus equipamentos. Então, a gente tem em torno de 30 equipamentos e é custeado basicamente com fonte do Tesouro. Então, eu acho que esse é um momento muito rico. Acho que essa implementação dessa Frente Popular, né, eu acho que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para realmente a gente trazer propostas e brigar por essas propostas. E eu garanto que se chamar os secretários de assistência social, o povo aguerrido e o povo vai brigar e vai gritar mesmo, né? E eu sou a primeira a estar lá realmente reivindicando, né? Aproveito também essa oportunidade também para parabenizar o Estado, que vem abrindo um diálogo muito importante com os municípios. A gente também estava comentando sobre isso, né? Então, a gente vem realmente participando de muitas ações que o Estado vem abrindo, vem dialogando, vem fazendo essa escuta. A gente tinha, às vezes, muita dificuldade de conseguir cursos de formação para o município. Meu Deus do céu, como a gente mendigou cursos de formação lá em Jaboatão. E eu agradeço hoje aqui realmente os cursos que a gente vem, né? Basta a gente solicitar e realmente a gente tem recebido. Então, realmente um espaço aberto, né? E acho que é importante também fazer essa fala em relação a isso. Então, a gente vem dialogando. E, enquanto município, estou aqui dizendo que a gente está aberto a dialogar. E se disser que pode fazer proposta, amanhã você vai receber um monte, viu? A gente vai aí fazer uma lista de propostas. E também aproveito para falar que as emendas dos deputados a gente também vai sensibilizar para que também, né, os deputados se sensibilizem e mandem emendas para assistência, né? A gente recebe de muito bom grado,
porque a gente percebe que todo mundo fica muito focado em obras, né? E a assistência social, estamos aqui, né? Então, vamos gritar aí, vamos defender o SUAS e coloco, né, a Jaboatão se coloca também à disposição aí para estar participando dessa discussão. Obrigada. Obrigado, Gentila. Eu acho que você falou certo. Eu acho que esse espaço, né, essa chuva de ideias que às vezes nas conversas que a gente tem, nos diversos fóruns que a gente participa, eu acho que a gente poderia se organizar e ter esse espaço aqui como um ponto de convergência para que a gente pudesse, para que a gente possa avaliar e transformar em lutas essas ideias. Eu acho que esse espaço se propõe também a isso. Bom, eu queria ouvir agora a nossa companheira Robélia Lopes, representante do FETSUAS. Boa noite a todas, a todos, a todas as pessoas presentes. Queria agradecer o convite, Sileno, ao FETSUAS-PE, né, que é uma instituição, é uma entidade ainda muito jovem dentro do SUAS, né? O FETSUAS-PE ele foi instituído em 2017 e é composto por algumas entidades de trabalhadores, né, como o Conselho Regional de Serviço Social, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Fisioterapia, assim como alguns coletivos de alguns municípios de trabalhadores que vêm se organizando, né? Temos hoje um fórum municipal, mais próximo, tá. Então, temos hoje um fórum municipal de trabalhadores em Garanhuns, temos alguns coletivos de trabalhadores organizados em Paulista, em Jaboatão. Então, são esses coletivos, essas entidades de trabalhadores que compõem o FETSUAS-PE. Em Recife, temos a Associação de Trabalhadores, né, da Assistência Social, que é a ATAS, que também articula, né, politicamente dentro do FETSUAS-PE, que é uma instituição de trabalhadores muito forte, muito articulada, de referência, acredito, nacionalmente, né, do ponto de vista da organização política. Então, temos várias pautas, deputado, né? Enquanto trabalhadores do SUAS, nós temos muitas pautas. A profissionalização do SUAS é algo muito recente, né? Se a gente for pegar a LOAS, ela tem 30 anos. Se a gente pega a Política Nacional de Assistência Social, vai fazer 20 anos o ano que vem. Então, a assistência social, enquanto uma política, enquanto direito, né, e enquanto uma política com ações profissionalizadas, ela é muito recente. É um desafio, né, porque requer de trabalhadores a mobilização de conhecimento teórico, de conhecimento metodológico, de técnicas que vão se materializar no trabalho social com famílias que nós desenvolvemos lá na ponta. Ou seja, o trabalhador é a principal tecnologia da política de assistência. Somos nós que fazemos essa política acontecer. Somos nós que conseguimos materializar os direitos dos usuários lá na ponta, e sem o nosso trabalho a assistência social não acontece, né? Mas aí o reconhecimento desse trabalhador que faz a política de assistência social acontecer e se materializar por meio do seu trabalho, do seu conhecimento teórico e metodológico, é muito sucateado, né? E aí, qual a realidade do trabalhador do SUAS hoje e quais as principais pautas que a gente tem? Uma pauta inegociável é o concurso público, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o estado de Pernambuco, a secretaria não tem um corpo de servidores. O trabalhador da assistência, e principalmente enquanto servidor público, é ele que carrega a história da assistência. Entra gestor, sai gestor, né? Entra partido político, sai, mas é esse servidor público que vai carregar a história dessa política. E quando a gente não tem servidor público, a gente sucateia o serviço público, né? Então, é uma pauta inegociável e é uma pauta que a gente vê diversos municípios não cumprido, né? Porque isso está na NOB, então muitos municípios não cumprem, fazem contratos terceirizados, fazem processos seletivos temporários. A gente tem trabalhador, e até no próprio estado, trabalhando por contrato de licitação. Então, são coisas que é inadmissível, considerando já o percurso histórico e de luta que a assistência social tem. Isso é uma pauta inegociável que a gente coloca, né? E outra pauta muito importante para a gente é o plano de cargos e carreiras. Acho que Dani falou, né? Rosa Amorim também falou da importância do reconhecimento do trabalhador do SUAS.
Então, qual a realidade que a gente tem hoje? A gente tem um coletivo de trabalhadores que, na mesma categoria, às vezes recebe um salário inferior. Por exemplo, eu sou trabalhadora de um CRAS na cidade do Recife, e enquanto assistente social, 30 horas eu recebo menos que um assistente social que trabalha na política de saúde 30 horas. Né? Enquanto assistente social da política de assistência, eu não tenho plano de cargos e carreiras. Um assistente social da política de saúde da Prefeitura do Recife tem plano de cargos e carreiras. Né? Então, como que a gente pode pensar em uma política onde a sua principal tecnologia que faz essa política caminhar e se materializar é extremamente sucateada, é extremamente sem reconhecimento, né, desvalorizada. Então, outro ponto de pauta da luta dos trabalhadores é o plano de cargos e carreiras e salários, seja a nível municipal, seja a nível estadual, né? Então, em todos os níveis a gente vai precisar, e aí essa frente é muito importante, porque é claro que o nosso plano de cargos e carreiras ele vai passar pelo legislativo e a gente precisa dessa articulação para que seja aprovado, porque geralmente ele fica engavetado, né? A gente tem essa experiência lá em Recife. Então, outra pauta muito importante para a gente, deputado, é a educação permanente, né, que a gente compreende como um direito, inclusive está na NOB-RH, é pautada legalmente, e aí muitos municípios não oferecem. Às vezes ficam esperando pelo Estado, né? O Estado também não oferece, e isso compromete a profissionalização do SUAS. Né? Compromete, a gente quer ver o SUAS produzindo intelectualmente, fazendo produções teóricas, desenvolvendo pesquisa, aprimorando a sua tecnologia, e a gente não faz isso fora do campo da universidade, fora do campo da construção do saber. Então, isso é outra pauta. A gente precisa que os serviços reconheçam que a educação permanente é necessária, libere seus trabalhadores, oferte-se informação política. Então, nesse sentido, a gente se coloca, né, na luta, mas compreendendo que as nossas pautas políticas elas são específicas, elas são desafiadoras. Né? A gente compreende a luta pelo orçamento, nos colocamos à disposição também para construir essas lutas no fórum estadual, no fórum, né, nacional, que a gente também compõe, mas compreendendo que pode ter orçamento, mas se não tiver trabalhador, se não tiver o aprimoramento do trabalho desse trabalhador, se não houver reconhecimento à política de assistência social, ela não vai sair desse lugar de estagnação que ela ocupa há décadas. Né? Então, essa é a nossa pauta política, nos colocamos à disposição, né, o FET-SUAS, também compõe o Conselho Estadual de Assistência Social. A Edjane teve um contratempo, não conseguiu chegar, mas ela está tentando ainda chegar para fazer a fala pelo Conselho. E esse Conselho Estadual de Assistência Social também se coloca à disposição para construir essa luta política, né, por uma assistência social mais efetiva e potente no estado de Pernambuco. Ok. Obrigado, Robélia. Obrigado pela sua presença e participação. Tenho certeza que, eu repito aqui, reafirma a importância desse espaço aqui ser um espaço do SES, ser um espaço dos trabalhadores, dos usuários também. Então, é uma alegria poder contar com sua participação. Gostaria de ouvir o ex-secretário de Desenvolvimento Social, ex-presidente do SES e servidor também da assistência, Joelson. Som, 2. Muito boa tarde. Boa tarde. Agradecer imensamente, Silena, o convite, a oportunidade de estar aqui nessa data importante, na retomada da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, importante reconhecimento desse debate junto ao Parlamento. Serei breve, porque eu acho que os principais pontos colocados nessa retomada já foram colocados. Eu só queria destacar pequenas coisas, mas que são fundamentais. Entre as bases do SUAS, o que é fundamental, uma das coisas que hoje, Silena, é importante a gente colocar, que eu acredito que a assistência social está com muita dificuldade, é de retomar sua principal função, que é garantir proteção social. E isso se dá, sobretudo, eu acho que a Robélia foi muito feliz ao colocar, no trabalho com famílias, no trabalho social com famílias, nesse processo relacional do trabalhador com os usuários, nessa construção que envolve confiança, que envolve um processo de diálogo para a construção e até a internalização dos direitos que os usuários da assistência social têm, para que a gente consiga chegar às seguranças do SUAS, segurança de autonomia, segurança de convívio e tudo mais. Isso só se dá quando a gente tem um SUAS estruturado.
E esse SUS estruturado quando temos trabalhadores. Primeiro tem que ter esses trabalhadores devidamente com as formações devidas, vinculados de forma adequada. E para ter isso, além de um processo de decisão política que às vezes acontece, né, é a estruturação dessa política, envolve orçamento. Eu tive experiência no Estado, né, estou no município, retornei ao município do qual sou servidor, e vejo a realidade difícil que é o município pequeno sobreviver, né, a dificuldade de não fechar. E, sobretudo, esse ano, que com a queda dos FMs, vi diversos colegas serem avisados que seriam cortados porque o município não ia mais manter. Isso foi o que aconteceu. Os municípios pequenos demitiram profissionais. A situação dos serviços foram precarizadas ainda mais. Esperamos que isso retome. Além do mais, a realidade que a Roberto muito colocou. O município pequeno, temos trabalhadores de nível superior que recebem um salário mínimo, né? Recebe pouco menos do que um motorista que tem piso. Os profissionais do SUS não têm piso. Então, esse profissional acaba negociando para ficar 2 dias no município, e dentro desses 2 dias que ele vai no município, a metade do tempo, se não for a maior parte do tempo, ele está vinculado ao quê? Responder demandas do Judiciário, do Ministério Público. Muitas demandas indevidas, né, que é importante pontuar isso. E essa frente parlamentar, a gente quer muito que isso dialogue. As demandas indevidas do Judiciário são recorrentes. São demandas que não cabem à assistência social, por exemplo. Parecer sob guarda, tutela, curatelas, não cabem. Mas o Judiciário, em vez de contratar os seus servidores para essa função, analistas, profissionais, recorrem aos profissionais que estão nos municípios. E aí ele passa a maior parte do tempo respondendo essas demandas, não caberia a ele, e o trabalho com as famílias, fazer grupos com famílias, construir esse não consegue fazer. Então, o SUAS hoje acaba sendo um grande administrador de benefício, gerenciador de benefício, que é o que dá muito trabalho, e o trabalho social com família, mesmo que se perde, fica em segundo, terceiro, ou às vezes não é feito. Em muitas realidades, isso não está sendo feito, porque os profissionais que têm, da forma que estão muito mais voltados a esse processo. Então, queria só contar isso, que isso é um ponto principal, que é estrutural. Não temos como gerar o que a gente quer, que é construir, fazer as garantias afiançadas nas vidas das famílias, se a gente não tem esse trabalho social. Não temos esse trabalho social sem esses trabalhadores. Não temos esses trabalhadores sem um financiamento adequado, que envolva União, Estados e municípios, né? Então, esse diálogo com o sistema de justiça, e é importante dialogar, sim, com o Tribunal de Justiça do Estado. Há juízes que não compreendem a função da assistência social, estão demandando situações irregulares. Há promotores que seriam guardiões da Constituição, que infelizmente estão descumprindo, estão atropelando e comprometendo a assistência social. Da mesma forma, a falta de profissionais de psicologia e serviço social na educação, que já é lei, que já deveria acontecer, não acontece. Então, isso vai bater na porta do quem? Dos profissionais que estão lá no CRAS, no CRES, precarizados, que se viram nos 30 para demandar essas... Então, isso é fundamental que também seja pautado com os municípios, com os prefeitos, também com a Secretaria de Educação, que até fez o concurso para alguns profissionais, mas um número muito insuficiente. Ainda não foram contratados profissionais para as escolas. A lei prevê que esses profissionais sejam para as escolas. Então, um profissional para cada gerência de educação ainda não cumpre o que está previsto na legislação, na Lei 13.935. Né? E, sem dúvida, reiterar tudo que o Roberto falou. Se não tivermos concurso público, seja no município, seja no Estado, a gente vai ter essa dificuldade sempre. Né? Se não tivermos esses trabalhadores. Então, tudo isso envolve não só orçamento, mas também envolve orçamento, envolve a prioridade, né, para fazer concurso público, envolve essas condições objetivas, seja do Estado, mas, sobretudo e principalmente, que os municípios consigam dar conta. Sem os municípios, o Estado não dá bom, o governo federal não está bom. Porque é no município que as coisas acontecem, tá? Então, só queria trazer só esses pontos que são fundamentais, que a gente não esqueça que a assistência social não é só Bolsa Família, não é só benefício, não é só cesta básica. Enfim, a gente precisa voltar à principal tecnologia do SUAS, que é o processo relacional, que é a vinculação dos trabalhadores da assistência social como um todo. Então, Sileno, parabenizar mais uma vez todos os parlamentares que fazem parte da frente parlamentar. Esperamos, sim, que essas proposituras venham aqui para a Assembleia e que aqui encontrem um espaço importante, além do espaço de articulação política para o governo, para também os debates da União. Tá bom? Obrigado.
Bom, gente, obrigado. Eu queria agradecer, Joel, a sua participação. E queria, né, chegando aqui perto do final do nosso primeiro encontro, na verdade, reafirmar que aqui a gente pode, a partir de agora, realizar audiências públicas, a gente pode realizar visitas institucionais, a gente pode ser um catalisador de sugestões e proposições, tanto para o Legislativo Estadual, quanto articular junto a municípios com relação à assistência social, articular junto ao governo federal. Né? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deputados, né, que compõem a frente. Então, ou seja, como eu falei aqui inicialmente, dos mais variados partidos. Aqui não tem bancada de situação nem bancada de oposição, é a bancada do SUAS, né? Então é um espaço realmente privilegiado para que a gente possa trazer esse debate aqui para dentro, né? Como eu falei inicialmente aqui, a pauta dos trabalhos dessa frente não será proposta exclusivamente por esses novos parlamentares que compõem. Eu acho que todos nós temos essa tarefa. Eu acho que as entidades, o SES, o COEGEMAS, enfim, todos os secretários, os secretários municipais, enfim, todos têm os usuários têm a tarefa de trazer para a gente aqui as propostas de trabalho dessa frente. Então, com isso a gente vai propor, né, para todos uma programação, vai propor para todos uma forma, né, de trabalho, para que a gente possa, né, a partir daí receber as sugestões e a gente dar continuidade às lutas que cada um achar que é importante trazer para cá. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença, né, de todos que compuseram aqui a mesa junto conosco, os deputados que participaram, reafirmar e justificar a ausência de alguns deputados por conta dessa reunião da Comissão de Finanças, né, que está ocorrendo, foi convocado extraordinariamente para discutir a lei orçamentária, mas fica aqui o compromisso, né, da Assembleia, né, em nome de todos esses deputados que compõem a frente, de dar continuidade ao trabalho que foi iniciado lá atrás pelo deputado Exaltino Nascimento, né, na criação, quando se criou na legislatura passada a frente estadual, essa mesma frente que estamos reeditando agora, né, a partir dessa nova legislatura. Então, a todos, muito obrigado, uma boa noite, foi muito boa.